igreja hoje. E aí, irmãos, todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém? Amém? Que bom que irmãos, vocês... tudo bom? Tudo bem? Que bom que eles estão felizes. Talvez não vão ficar tanto até o fim. Hoje nós vamos conhecer as fraquezas, né? De cada temperamento. Então vamos lá. Então vamos orar primeiro, né? Amém. Vamos lá. Vamos lá, vamos apresentar, né, mais uma vez, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos entender o propósito de Deus durante toda essa mensagem, que faça sentido para você, que você consiga se identificar e que o Espírito Santo possa já começar uma obra aí no seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, ó Pai, pela Tua bondade que tem nos cercado, ó Pai. Queremos, diante da Tua presença, ó Deus, pedir a Tua proteção, ó Pai, o Teu direcionamento sobre as nossas vidas. Ó Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, tira toda a resistência, Senhor, que possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo sobre aquilo que o Senhor tem e vê ao nosso respeito, ó Pai. Queremos ser moldados por Ti. Queremos, ó Pai, que haja luz onde há trevas ainda no nosso coração, para que possamos ser libertos, para que possamos ser transformados segundo o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, lembrando você que... Quem aqui viu os 2 primeiros dias? Deixa eu ver se todo mundo aqui já está ligado. Dia 1 e dia 2, você que está aí assistindo, se você estiver vendo esse vídeo depois no YouTube, volta lá nessa playlist aqui, tem o primeiro dia que a gente apresentou os temperamentos e tem o segundo dia que a gente falou das qualidades de cada temperamento. E agora a gente vai falar então das fraquezas de cada temperamento, né? Lembrando aí os 4 temperamentos, vocês lembram? Vamos falar? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso aí. Então, vamos começar aí lendo o texto que está lá em Romanos. O título desse texto lá na linguagem, agora eu não sei se é na NVI ou na linguagem de hoje. Ele está dizendo a luta interior, ou se é na mensagem. Esse daí está na NVI. Vamos ler juntos? Esse daqui, Romanos, o 7, do 18 até o 20. Vamos lá? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, que eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos dizer junto? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então aqui Paulo, ele manda essa carta lá, né, lá em Romanos está descrevendo, e ele está dizendo dessa luta interior. Quem aqui tem essa luta interior também? Sabe aquilo que às vezes a gente, né, nós que somos cristãos, sabemos o que é certo, o que é errado, e na hora de fazer, a gente faz aquilo que é errado, mesmo não querendo fazer. E isso realmente é como está descrevendo aqui, é o pecado que habita dentro de nós, porque nós, né, fazemos parte da natureza caída, né? Adão pecou e de lá para cá a gente vem pecando, e se não é o Espírito de Deus, se não é Jesus Cristo para nos redimir, para nos fazer, olha, eu sei que você está tentando, continua, não desiste, porque se a gente para, porque a gente não consegue, então a obra de Deus não é completa na nossa vida, né? Então aqui nós vamos, tudo que você vai ouvir hoje, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que todo mundo tem inclinação pecaminosa, tá? Fala para o seu irmão, você tem uma inclinação para pecar, fala aí para ele. Você tem essa inclinação, irmãos. Então a gente tem que entender que nós temos essa inclinação para o pecado, mas não quer dizer que a gente tem essa inclinação que a gente vai viver no pecado. Então, tem fraquezas que nós vamos falar aqui, tem fraqueza que é só uma fraqueza mesmo. Se eu melhorar um pouquinho mais, tem fraqueza que é pecado. Então, Deus hoje Ele quer trazer luz. Então, hoje aí nós vamos conhecer nossas fraquezas. Ele vai mandar luz aí para falar assim, ó, tá vendo isso daqui que você acha que só porque você faz isso eu vou aceitar? Não, isso aqui é pecado. E pecado precisa de arrependimento, não é não? É isso aí. Então, peça aí ajuda ao Espírito Santo para te conduzir, para que você consiga identificar, poxa, esse ponto eu ainda estou falhando. Poxa, esse ponto de fato eu tenho pecado.
E que você não fique apenas com isso que você vai ouvir hoje, que a palavra que você ouvir hoje possa, né, ficar aí como um alarme, uma sirene aí no teu coração para a obra do Espírito Santo. Amém? Amém. E Deus corrige o filho que ama, né? Isso aí. Então hoje você vai ser corrigido aí, porque Deus te ama muito. Então vamos lá, vamos começar aí com o primeiro temperamento. Quem lembra aí o sanguíneo? Quem é o temperamento? Quem são os sanguíneos aqui? Levanta a mão aqui para eu ver para quem que eu vou direcionar o olhar aqui quando eu for falar. Sanguíneos? Então tá bom. Então vamos lá. Então Pedro, né, no temperamento sanguíneo, vamos conhecer aqui algumas das fraquezas. O sanguíneo, ele tem os seus defeitos muito visíveis, porque ele é o que mais expande, né? Sanguíneo é aquele... Pode voltar aí, Ana? Vamos ler lá em Mateus, vocês conhecem, né? Foi até o tema do nosso acampamento, essa passagem. Mateus 26, essa passagem é quando Pedro nega Jesus, né? Então, deixa eu só clicar aqui. Vamos ler lá, Mateus 26, do 69 ao 75. Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora no pátio. Aqui, quando Jesus estava sendo levado, já tinha sido açoitado e estava sendo levado para ser crucificado. Aí uma empregada encarou Pedro, né, e disse assim: você não estava com Jesus, o Galileu? Na frente de todos, ele o negou. Nem sei o que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando negativa com um juramento: juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: você é um deles, seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: nunca vi esse homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro lembrou-se de que Jesus dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito, né? Uma das coisas que a gente vê que aconteceu aqui é que Pedro, o temperamento do sanguíneo, né? Pedro, ele era inconstante. Eu achei até legal no livro, inclusive, que a gente reforça aqui: temperamentos controlados pelo Espírito e temperamentos transformados. Se você quiser ler ou ouvir no YouTube, o temperamento sanguíneo, ele é fanfarrão. Sabe o que é uma pessoa fanfarrona? Ela, eu vou com o Senhor até o fim, eu vou, mas chega na hora, ela dá para trás, como diz outra linguagem. Ela recua, e foi o que Pedro disse. Ali, na passagem, ainda tem outro que diz que Pedro amaldiçoou. Falando, se fosse nos nossos dias de hoje, ele teria falado até um palavrão lá, uma palavra de baixo calão, amaldiçoando: eu não conheço esse homem, o salvador dele, né? Isso. E o engraçado de Pedro, né, tendo esse temperamento sanguíneo, né, ele já tinha sido avisado que isso aconteceria. Jesus já tinha avisado ele que ele o negaria, né? Porque quando Jesus fala para Pedro que isso vai acontecer, ele fala: não, Senhor, eu nunca te negarei. De fato, ele falou de coração aquilo, mas a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, nem tudo aquilo que a gente fala de coração está de acordo com a vontade de Deus. Então, Pedro, né, nesse momento que ele nega Jesus, ele mostra um dos comportamentos de um temperamento sanguíneo, que é: muitas vezes ele é avisado, muitas vezes ele é orientado quanto àquilo que pode acontecer, e ele, como ele sempre se preocupa com agora, ele esquece de rever esses pontos que pode prejudicá-lo lá no futuro, né? Então Pedro, quando nega Jesus, ele já sabia que ele negaria Jesus. Mas como ele sempre, quando nesses momentos de aperto, de situações assim, ele acaba dando para trás, recuando, né? Então é uma falha, uma fraqueza aí do temperamento sanguíneo. Então, às vezes, você, né, pode se observar nessa questão. Poxa, eu falei que eu ia fazer, de repente, não fiz. Uma coisa que se chama vontade fraca, né? Isso. O sanguíneo, ele tem uma vontade fraca. Ele tem aquele impulso, ele é impulsivo, igual Pedro. Sim. Eu vou fazer, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar. Mas a vontade dele é fraca. O sanguíneo, ele não tem uma força de vontade tão grande quanto a do colérico, por exemplo, que chega até o fim, contra a do melancólico, que persevera.
ele abandona fácil. Se tem uma novidade que é melhor para ele, ele já vai abandonar aquela que ele já começou. É igual quando Pedro estava pescando e Jesus apareceu. Opa, novidade, ele já foi lá para Jesus. Depois, lá que Jesus foi, né, já tinha morrido, tudo, Pedro ele volta a pescar de novo, e aí eles estão lá no barco pescando, e aí Jesus aparece na praia, ele abandona os amigos dele lá com o barco cheio de peixe e já vai correr para Jesus de novo. Porque o sanguíneo, ele é sempre assim. Vê uma novidade, abandona que está ali, aquele já começou. Então, isso, a inconstância é uma luta diária que um sanguíneo tem que dominar. Toda vez que você vê que você já está começando a desmotivar, você já sabe, eu sou assim mesmo, mas Deus me ajuda, me dá força, porque senão a gente vai ser sempre, porque eu também sou sanguíneo, os fanfarrão, né? Começa com tudo, mas chega na hora, deixa para lá, desanima. E outra passagem também da Bíblia que mostra uma das fraquezas de Pedro é quando, né, Paulo se converteu, né? E eles têm aquele momento que eles estão reunidos e de repente Pedro está ali, né? O pastor Jorge já falou quanto a essa situação em que ele estava lá junto com os gentios dançando, se alegrando, e de repente quando chega os judeus, aqueles que mantinham, né, aquela tradição, ele se porta, né, ele deixa lá os gentios e vai lá para uma gravata aqui, opa, peraí. Então, né, uma fraqueza também do sanguíneo é essa questão de poder sempre querer manter como ele quer sempre se manter atraente aos outros, né, aceito aos outros, ele às vezes deixa aquilo que, então peraí, esse pessoal já não é mais tão importante quanto aquele, né, eu preciso me portar mais porque a minha aparência, o que vão dizer de mim, né? Então, uma das fraquezas também de Pedro foi nessa situação em que ele, né, não soube lidar, não soube manter aquilo que ele tinha proposto. Ele estava ali com o pessoal, né, que era a trupe ali de Paulo, ele poderia ter mantido e falado, opa pessoal, vem aqui, mas não, ele se esquivou e teve um comportamento, no entanto, que Paulo repreendeu Pedro por esse comportamento que ele teve. Sim, e essa é uma fraqueza muito perigosa de querer sempre agradar, porque como Pedro, a gente viu que se for preciso, você que é sanguíneo, você vai saber, tem hora que para tentar agradar, você acaba mentindo, ou você acaba praguejando, como Pedro fez. Eu não conheço, tipo assim, para reafirmar aquilo que você está dizendo, você até pragueja, mas aquilo é uma mentira. Ou você nega, ou você engana, ou então se esquiva daquela situação, sempre tentando tirar o seu corpo da reta, sempre tentando sair melhor. Então isso é um defeito, é um pecado, porque você pode ver que uma fraqueza vai levando a um pecado. Então, para tentar agradar, você mente, para tentar agradar, você omite algumas partes, para tentar se encaixar, né, você vai cometendo coisas que o Espírito Santo vai se entristecendo. Então, a gente tem que estar... Isso não é só para o sanguíneo. Tudo que a gente for falar aqui é para todos. Às vezes fala, mas eu não sou sanguíneo, não, mas às vezes eu faço isso também. Porque a gente tem características que se entrelaçam entre outros temperamentos. Mas a gente tem que estar sempre atento. Isso aqui é uma falha que eu posso cometer. Ele é egoísta também, que eu notei. Ele é arrogante, muitas vezes, sabe? Quando Jesus falou, eu vou para a cruz, ele falou, não, Jesus, você não vai. Quem ele acha que ele é para impedir o próprio Deus de cumprir o plano dele, né? Quando eles estavam lá conversando, o sanguíneo ele pode ser também interesseiro. Senhor, quem que vai se sentar aí com o Senhor? Quem que vai... nessa parte aqui, foi até aquela parte que o jovem rico, ele ia seguir Jesus, e Jesus falou para ele, vende tudo que você tem. E ele ficou triste, aí Pedro, né, lá na Bíblia diz, falando por todos, porque o sanguíneo é assim, todo mundo pensa, mas ele é o que fala. Senhor, e nós que deixamos tudo, o que a gente vai ganhar com isso? Né? Você vê que tem um interesse por trás. Jesus fala, né? Aquele que abandonar pai e mãe, né? E aquela passagem vai ter, né, a vida eterna. Tem várias questões também de Pedro, como ele ser precipitado naquele momento em que os soldados foram lá, né, para prender Jesus, e ele vai lá e corta a orelha daquele soldado, né? Então ele se precipitou, sendo que Jesus já havia avisado também que ele ia ser preso, né? Então ele se precipitou. Outra questão também de Pedro é quando ele tem aquela visão, Deus, né, permite que ele tenha aquela visão do lençol com os animais, né, e ele vê ali todos os tipos de animais, e naquela época existiam alguns animais que eram proibidos e abomináveis para o povo judeu, né? E aí a voz fala para Pedro, né? Pedro, coma de tudo. E ele fala, não, isso aí é impuro, né? E
por 3 vezes isso se repetiu e ele não quis comer daqueles animais, né? E uma das características do sanguíneo é isso. Às vezes ele defende um dogma, uma cultura religiosa, né? Porque às vezes, como Deus estava falando ali com Pedro, né? Porque Deus queria alcançar os gentios. E um dos propósitos que eu acredito que Deus enviou Paulo foi porque Paulo foi ali para os gentios. E Pedro estava sempre ali com o pessoal que era os judeus mesmo, né? Então Pedro falou, não, né? Não, isso não. Então uma das características também do sanguíneo é que quando ele acredita em algo, ele quer levar aquilo até o fim, né? No sentido assim, né? Vou dar um sentido aí de quem estuda. Então, por exemplo, o sanguíneo falou, eu vou fazer trabalho com você, com você e com você. O grupo está fechado. Se alguém entra assim, se alguém entra e fala, posso entrar no grupo? Fala, não, o grupo já está fechado. Não entra mais. Ninguém entra, ninguém sai. Então, o sanguíneo às vezes tem também essa fraqueza de manter. Até uma insegurança. Né? Isso. É uma insegurança. Sim. Até o sanguíneo, ele geralmente é generoso, né? É uma qualidade. Mas ele, às vezes, por ansiedade, ele acaba se tornando uma pessoa interesseira, porque ele é inseguro com aquilo. Então, isso leva ele a outros pecados também. Então, essa aqui é algumas das falhas de Pedro, que pode ter sido a sua também. E vamos ver, então, aqui umas fraquezas que você pode se encaixar nela aí. Então, olha lá, eu vou ler algumas fraquezas aqui do sanguíneo, que diz assim. Poxa, eu não estou enxergando, peraí. Olha lá. Frequentemente, ele é pouco prático e desorganizado. É agitado e turbulento. É geralmente indisciplinado. É pusilânime. Está pronto a correr em toda direção sem analisar o quadro todo. Tem uma incrível dificuldade de dizer não. Adora agradar. Não conhece suas limitações. É perito em começar as coisas e não terminá-las. Não é um observador de horários. Tende a esquecer com certeza a facilidade de compromissos e decisões que já tomou. É fraco em sua vontade, decide rápido, mas nem sempre mantém a sua decisão. Não é homem leal e resoluto. É egoísta e cada vez mais tende a falar muito de si e de suas qualidades e feitos. Possui uma instabilidade emocional. Desanima com facilidade, mesmo sendo um temperamento alegre. Isso se deve à sua emotividade. Tende a desculpar-se sempre de suas fraquezas. Então, o sanguíneo é aquele que sempre cai no mesmo erro. E ele tende a pedir perdão sempre do mesmo erro, das mesmas falhas. Como ele tem dificuldade em refletir aquilo que ele vai fazer, né? Então ele sempre... E só uma vírgula aqui. O sanguíneo, por ele sempre estar se arrependendo, assim como Pedro, ele chorou amargamente, ele sente um alívio muito grande quando ele confessa um pecado. Então, o temperamento sanguíneo, quando ele está naquela luta contra aquele pecado, ele está sofrendo consequências daquele pecado em secreto, que ninguém sabe. Quando ele confessa, é como aquele salmo de Davi, como se os ossos, sabe? E quando eu não confessei meu pecado, meus ossos pareciam que estavam sendo moídos. É assim quando Pedro, ele negou Jesus, o galo canta, ele já cai em si, ele se arrepende, e é um alívio mesmo para o sanguíneo, quando ele se arrepende. Então, você que é sanguíneo, não segura o seu pecado. Na verdade, se você não é sanguíneo, também não segure. Mas é um alívio muito grande, sabe? Porque tem pessoas que ela encontra alívio em ninguém saber. Mas o sanguíneo, ele tem isso. Ele confessou, sabe? Parece que sai aquele peso mesmo das costas dele. Isso. Sua natureza ardente pode levá-lo a explodir em ira, mas depois de tê-lo feito, esquecerá de tudo. Então, às vezes, por exemplo, você está no sanguíneo, ele explodiu e de repente você fala, poxa, ele falou tudo aquilo para mim e quer vir conversar comigo na maior naturalidade. Né? Então, se um sanguíneo estourar, você não precisa levar muito a sério, não. Se for um colérico, já é fogo mesmo, aí vai incendiar tudo. Se arrepende com facilidade e prontamente pedirá perdão. No campo espiritual, o sanguíneo se arrepende inúmeras vezes pelo mesmo pecado, como a gente já disse. É o temperamento mais tendente à lascívia devido à sua instabilidade emocional. É de vontade fraca.
né? Isso, lascívia também pode ser luxúria ou sensualidade exagerada. Então, realmente, lascívia também pode ser você querer aquilo que você sempre está querendo mais, né? E a questão do sanguíneo, por exemplo, quando você vai conversar com o sanguíneo, você vai contar uma história para ele. Ele vai lá, ele resume a tua história. Começa dele. Dá a solução da sua história e começa dele. Entendeu? Então, esse é o sanguíneo. Então, as maiores necessidades que um sanguíneo precisa ter: autocontrole, paciência, fé, paz e bondade. Na próxima quinta-feira nós vamos aí falar da ação do Espírito Santo sobre esses pecados e sobre essas falhas, né? Nós tomamos bastante tempo aqui no sanguíneo. E vamos falar então, quem é sanguíneo aqui? Deixa eu ver de novo, levanta a mão aí para mim, muito bem. Vamos então, passa mais um aí para a gente, vamos falar agora com o Espírito Santo. Quero que você faça essa declaração aí, porque precisa, né? Então vamos lá. Espírito Santo, transforme meu temperamento e me ajude em minhas fraquezas. Essa oração aí tem que ser feita todo dia. Amém? Amém. Vamos para o próximo, então? Nós vamos então para o colérico. E quem lembra, o colérico é aquele representado pelo fogo, né? O sanguíneo pelo ar, o colérico pelo fogo. E nós temos aí como personagem, então, Paulo. Vamos lá, então, em Atos 8:3. Aqui antes de Jesus aparecer, Paulo, ele era um homem muito cruel. Então diz: Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Então, o temperamento colérico, ele tende a ser muito cruel, mesmo porque a parte emotiva dele é a menos desenvolvida. Então, Paulo, ele se tornou um ditador mesmo ali. Ele era um soldado, deu uma missão para ele. Ele pegava as pessoas pelos cabelos nas casas, estivesse adorando a Jesus, e levava elas para a cadeia. Então, ele era muito cruel. Ele também se sentia autossuficiente. Até nas missões, depois de Jesus já ter entrado na vida de Paulo, ele achava: não, eu consigo fazer isso daqui, né? Alguns temperamentos já poderia ter desistido, mas ele ia firme, né? Ele também tem pouca paciência com os desistentes. Vocês vão lembrar de Paulo, quando João Marcos desistiu. Barnabé, que eu acho que era do temperamento melancólico, acho que Barnabé, eu li em algum lugar, acho que foi no livro. E realmente, Paulo, ele ficou impaciente com João Marcos. Barnabé, não. Ele falou assim: eu não aguento mais. E tanto, irmãos, que a briga foi tão grande lá que eles tiveram que se separar, porque ele não suporta, né? Não suporta desistentes. E é assim mesmo, um colérico não suporta. O colérico tem essa dificuldade, ele não consegue ser flexível, né? Então, quando ele tem aquela opinião, para ele mudar é muito difícil. Isso. Só mesmo com o trabalhar do Espírito Santo. No entanto que Paulo, quando ele começa a perseguir a igreja, Deus estava estabelecendo ali uma nova aliança, né? Porque Paulo estava zelando por aquilo que ele conhecia do Antigo Testamento. Mas Deus estava estabelecendo um novo tempo, uma nova aliança. E Paulo não queria se render àquilo. Ele não queria ser flexível e conseguir ouvir. Então, uma das dificuldades do colérico é essa questão de não conseguir ouvir uma segunda opinião. Pode vir o Papa, qualquer um, ele não muda de opinião. A opinião dele é a que é certa e pronto, e acabou, né? Então, se ele tiver que falar palavras ferinas, ser autoritário, a ponto de que a sua opinião permaneça e seja revogada, a lei, ele fará. Então, isso, uma das coisas também do temperamento até de Paulo e quem é os coléricos aqui que eu não perguntei? Deixa eu ver de novo aqui. Cadê os coléricos? O colérico é um temperamento que ele é muito obstinado. Lembra lá quando Deus ele odeia obstinação? Lembra do povo no deserto? Na Bíblia diz que eles eram um povo obstinado. Deus detesta essa atitude, porque é diferente de você ser perseverante, de você ser confiante. A obstinação é isso que a Ruth falou. É do meu jeito, ou não vai acontecer. Eu vou fazer, é assim, pronto, acabou. E Deus ele gosta de corações maleáveis, corações quebrantados, flexíveis. E aí vem um colérico com aquela obstinação. Inclusive, na Bíblia, lá em Atos, em capítulo 20, 21, 22, vai contando que Pedro, como a Ruth até mencionou, Deus chamou Paulo para os gentios. Deus deixou Pedro e alguns dos discípulos para alcançar os judeus. E a missão de Paulo era os gentios, era aqueles que não eram judeus. E aí até tem uma hora que Paulo ele diz assim: eu estou sentindo de ir para Jerusalém.
E dá a entender na Bíblia que o Espírito Santo não pediu para ele ir para Jerusalém. E aí algumas pessoas ainda falam, Paulo, não vai, né? Lá eles vão te perseguir. E ele obstinado, não, eu vou. Aí eles param em algum lugar, acho que encontra outros discípulos e falam, olha, na Bíblia ainda diz, insistimos com ele para não ir para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém. Isso custou a ele 2 anos de cadeia, foi preso lá, ficou um bom tempo lá estagnado, parado, porque obstinado. Não, eu acho que é para ir, né? Na Bíblia, né, se você, nos estudos, dá a entender isso, que o Espírito Santo não pediu para ele ir lá para Jerusalém. E aí depois ele volta pro rumo dele de volta e vai alcançar os gentios. Então, irmãos, às vezes a nossa obstinação, eu acho que é Deus falando, mas se há o conselho de outros discípulos, se há outros conselhos dizendo não vai, eu acho que é melhor não fazer. E aí se você vai continua obstinado, você pode quebrar a cara. Né? Você pode se perder. E a questão do colérico é, quando você vai falar a real para ele, quando você vai falar a verdade para ele, ele explode. Ele, não, já se vi, então também não faço mais, também não vou fazer. Ele é assim. O colérico é assim. Então, se não for do jeito dele, nada vai acontecer. O colérico, né, nada vai acontecer. Se não for do seu jeito, se não for do meu jeito, se não for para pôr isso aqui nesse lugar, ele, então não faz. Então não é. Se não for para comprar a rosa, então não compra a rosa. Então não compra nenhuma. Então o colérico tem essa dificuldade de reconhecer também o sofrimento dos outros. Ele tem essa dificuldade, assim como Paulo, que era Saulo naquela época. Quando Estevão foi para ser morto, ele não teve misericórdia. Ele não teve dó de ver aquele homem a ser apedrejado. Né? Então muitas vezes o colérico tem essa dificuldade. Quando você fala assim, nossa, eu não estou bem. Tá bom. Insensível, legal, muitas né? vezes. Ele é, às vezes, insensível. Muitas vezes os coléricos que são mais sensíveis é justamente aqueles que já passou por aquela situação. Aí ele já sabe que realmente não é mimimi, né? Que a frase do colérico é tudo é mimimi. Não, isso aí é frescura. Esse negócio aí não, isso aí é da sua cabeça. E realmente não, né? Existem dilemas, né, da nossa vida que a gente precisa tratar, mas um colérico às vezes ele pode ser intolerante com isso. Né? Vamos ver aí as fraquezas agora, já batemos um pouquinho, vamos bater um pouquinho mais, né? Agora vamos Se você quiser olhar lá. aqui, ó, que aí eu acho que está mais resumido. Esse daqui. Isso. Então vamos lá. Insensibilidade com o outro, não se importa de verdade com as pessoas, ira, impetuosidade, ou seja, se move com rapidez e violência, autossuficiente, coloca seus sonhos acima de tudo. Explode com facilidade em ira e guarda rancor. Geralmente é vingativo. Tende a ter úlcera antes dos 40. Então, normalmente, uma pessoa colérica que não foi tratada pelo Espírito Santo. E dizem que o sanguíneo ele causa úlcera nos outros. Mas o colérico, ele geralmente, ele que tem a úlcera. Porque ele queima tanto, que ele se queima tanto. Isso. Entristece o Espírito Santo com a sua amargura, ira, rancor, estranha crueldade que o faz passar por cima de todos para atingir seus objetivos, até infligir regras. Sua vontade forte o faz assumir iniciativas que o faz se arrepender. Obstinado, dificilmente pede desculpas, perdão. É verdade, isso aí é verdade. Muito difícil um colérico pedir desculpa. Isso, pode ter, porque aí para ele ter pedido desculpa, ele teve que se quebrantar, né? Deus já tem que ter entrado ali naquele coração. Muita ação do Espírito Santo. Pode ter palavras ferinas, cruéis, sarcásticas. Sabe aquele elogio sarcástico? Você está bonita? Está muito bonita. Ofensiva, grosseira. Críticas construtivas, sabe? Sim. Aquelas críticas construtivas. Sua ira nem sempre é explosiva. Às vezes é bem elaborada. Por ser autossuficiente, pequenas vitórias lhe são verdadeiros castelos de orgulho. Uau, eu consegui, tá vendo? Eu falei que eu ia fazer. Eu fiz. Engole agora, é assim, né? É arrogante, prepotente, fazendo com que todos os outros o detestem. Está se manifestando aqui agora. E quando vê essa antipatia, quando ele vê que alguém desfez dele, fez pouco caso dele, tende a concluir que nada do que faz está satisfazendo os outros. Também tudo que eu faço, ninguém tá. Também deixa isso aí para lá. É bem assim.
Esse é o colérico. Nada que eu faço tá bom. Tá, né? É assim. Tende a considerar que as suas realizações compensem os erros da sua trajetória. Então, se ele errou, ele fez muita coisa errada, mas eu consegui. Mas eu fiz isso. Então, às vezes, aquilo que ele conquista, ele quer compensar com aquilo que ele faz de errado. É aquilo que os fins justificam os meios, sabe? Sim. Não importa o que aconteceu no processo. Se teve que enganar, se teve que burlar de alguma forma, se teve que mentir, se teve... Isso é um perigo, né? Se concluir meu objetivo, tá certo. E é assim que o Espírito Santo gosta, irmão? Sim ou não? Não gosta. Deus quer que a gente faça o processo tudo certinho. Até porque senão a vitória, todo mundo vai estar comemorando a vitória e o Espírito Santo olhando assim, falando, não foi tudo isso, não. E pensa num bom argumentador, é o colérico. Ele consegue argumentar. Você pode vir com teses na frente dele, ele argumenta. Vem com prints. Ele não acredita, ele acredita apenas na verdade dele. Algumas das necessidades espirituais do colérico, amor, fala aí, amor. Amor, colérico. Paz, precisa de paz. Bondade, colérico, exercite a bondade. Humildade, você não é o rei da cocada preta. Humildade. Benevolência, sabe o que é benevolência? Trata os outros um pouco mais com calma, um pouco mais com misericórdia, seja misericordioso. Então, algumas das necessidades, né? Lembrando que esses dois comportamentos, por vezes a gente consegue ver mais essas falhas, por eles serem, eles conseguem se expressar mais. Então, normalmente, um colérico, um sanguíneo, a gente consegue ver muito mais, às vezes, os defeitos por conta deles serem, eles conseguem se expressar. É mais a mostra, né? Okay. Vamos então fazer a nossa oração aí, colérico, você que é colérico, ora aí, põe a mãozinha no coração. Tá? Você que não é hora também, vamos lá pedir ao Espírito Santo. Fala bem forte, hein, colérico? Ajuda seu irmão colérico aí do lado dele, que ele tem dificuldade. Ele não está querendo falar, mas ajuda ele a falar. Vamos lá. Espírito Santo, transforme meu temperamento e me ajude nas minhas fraquezas. Amém. Em nome de Jesus. Para a gente conviver bem com todo mundo. Para haja paz em Jerusalém, andava na sua casa, em qualquer lugar. Haja paz entre vós. Chega de fogo. Vamos para o próximo, então? Vamos jogar um pouquinho de água. Vamos jogar um pouquinho de água aí nesse fogo aí. Deixa eu só fazer aqui, irmãos. Nós até encontramos, aqui o personagem que nós trabalhamos na última mensagem foi Moisés, temperamento fleumático. E existem alguns estudos que diz que Moisés ele é um melancólico e Abraão, que a gente colocou, ele seja um fleumático. Então, às vezes, se você ler um livro, você vai encontrar falando isso ou no outro. Não importa. Importa você saber o seu temperamento aí, o que aqui é porque a gente imagina assim, né? Os estudos dá mais a entender que Moisés ele é um fleumático pelas coisas que ele fez, que ele disse. Então, vamos ver aí o texto bíblico. Tá o texto bíblico? Tem, pode pôr. Vamos lá. Então, em Êxodo... Então, primeiro eu vou falar, depois eu vou ler um pouquinho. Então, essa questão é quando o povo estava ali, sendo cativo no Egito, e Deus, então, vai falar com Moisés. E diz assim, Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes, nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo, eu sou inseguro para falar. O Eterno disse, quem você pensa que fez a boca do homem? Quem faz alguns mudos, outros surdos, outros que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com a sua boca, estarei ao seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu, por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que fazer, você dirá a ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar com ele, quando ele falar. Ok? Acho que é até aí, né? Volta lá no primeiro versículo. Olha só o primeiro versículo, quando fala assim, e Moisés apresentou
outra dificuldade. Quando fala outra dificuldade, quer dizer que ele já havia falado que para Deus que ele não dava conta, que ele não ia dar conta. Então Deus chama Moisés. E uma das características do fleumático é ele sempre se achar incapaz de fazer algo. Então, quando Deus pede algo para ele, ele sempre fica: ah, Deus, mas agora, Deus, ah, mas eu, Senhor, mas e o fulano que tem isso? Então, uma das características é essa questão de não reconhecer que Deus te chamou, é porque ele sabe que você é capaz. Mas o fleumático, ele tende a sempre achar uma dificuldade, um empecilho para fazer algo, seja para a obra de Deus, seja, né? Por exemplo, você vai falar: vai lá, faz isso. Ah, mas hoje é segunda-feira. Vai lá limpar o seu quarto. Ah, mas começou a semana hoje. Vai arrumar sua cama. Mas eu deito nela todo dia. Então, toda vez o fleumático, ele tem aquela desculpa para sempre não cumprir aquilo que foi pedido para ele. Outra questão, né? Então, ele resistiu ao chamado de Deus. Outra questão é quando o povo de Israel está lá na frente do Mar Vermelho. E aí quando o povo vai falar: Moisés, não tinha túmulo no Egito, você trouxe a gente até aqui para morrer nesse mar. E aí Moisés fala: não, gente, fica firme, o Senhor vai dar uma solução, Deus vai pelejar por nós e não sei o quê. E aí, isso é no verso 14, né, de Êxodo, no capítulo 14, entre o 11 e o 15, entre o versículo 14 e 15, então no 14, ele fala esse incentivo para o povo. Quando chega no 15, Deus fala assim: por que você está clamando a mim, Moisés? Ou seja, nesse meio termo, que enquanto ele falou com o pessoal: não, gente, nós vamos conseguir, ele vai chorar as pitangas com Deus. Ele é tipo aquele: nós vamos morrer, nós vamos viver, nós vamos morrer, né? Ele é bem assim: nós vamos viver, nós vamos morrer, né? Assim, referência era igualzinho. Então, enquanto ele estava ali com o pessoal falando: não, gente, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Né, Deus? Você vai, né, Deus? Calma. Aí ele fala assim: oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, né? Então aí Deus fala: por que você está clamando? Manda o povo marchar. Ou seja, toma uma atitude. Toma uma atitude. Uma iniciativa, né? Isso. Então ele tem essa dificuldade, indeciso. Indecisão é uma das características aí da fraqueza do fleumático. Outra questão é quando o povo está ali, né? Moisés está liderando aquele povo e ele manda: ó, gente, quem quiser conselho, faz uma fila aí, ó, e eu vou ficar aqui dando conselho. Então, uma das dificuldades de um líder fleumático é também priorizar aquilo que é importante. E aí chega lá o sogro de Moisés e fala: o que você está fazendo? Você está mandando o povo ficar em pé aqui, nesse sol, para vir consultar com você. Você vai morrer, você vai ficar esgotado e esse povo vai morrer e não vai acontecer nada. Você não vai conseguir atender todo mundo. Separa aí, esse daí deveria ser o colérico, com certeza. Vai separando, uns para 100, outros para não sei o quê. Né? Esse era o colérico. A salvação dele foi o colérico. Porque ali. O Moisés, ele é devagar. Ele ele não delega. Então, você que é fleumático, às vezes você não delega. Você está igual o Moisés ali, agarrando a placa, segurando com o pé e quer pegar tudo. Não, eu consigo, mas você é devagar. E aí... Você vai ver, por exemplo, né, numa empresa que alguém precisa anotar no seu... Quem vai anotar o fleumático? Eu. Quem vai fazer isso? Eu. Quem vai... Eu. Você quer fazer tudo, meu? Você quer pegar tudo para fazer? Então, ele tem essa dificuldade de compartilhar tarefas, compartilhar liderança. Então, um líder fleumático, alguém que está liderando algo, às vezes, se ele não for trabalhado pelo Espírito, ele tem dificuldade de delegar as coisas para outras pessoas fazerem. E aquilo, e não faz também. Ele não consegue fazer. Então, quando, né, o fleumático quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele não consegue priorizar e dar atenção àquilo que é mais importante. No entanto, que quando o sogro de Moisés chega lá e fala para ele: olha, aí vai até você os casos mais, né, que ninguém conseguiu orientar, e aí você então vai ficar com esses casos. E Moisés, né, estava passando por essa situação. Então, dificuldade de compartilhar liderança, um fleumático tem. Outra questão é quando ele não acreditou, né, quando Deus fala para ele: ó, Moisés, né, já havia acontecido uma vez que o povo estava com sede, Deus já tinha mandado falar com a rocha,
bater na rocha, só que dessa vez, Deus havia falado para ele apenas falar com a rocha. Moisés, fale com a rocha e a rocha vai jorrar água. E aí ele zombou. Ele falou, vocês acham que dessa rocha não vai sair água? E foi lá e bateu na rocha. Então, ele não creu que aquilo que Deus tinha falado para ele, era para ele fazer. Né? No entanto, que Moisés perdeu a chance de morar na terra prometida por conta desse erro. Então, às vezes o fleumático tem essa dificuldade também de acreditar naquilo que Deus falou. Deus falou para ele, vai fazer, porque isso vai dar. Ah, será? Não sei. Deus está pedindo isso. Sei não, Deus está brincando comigo. Então, ele tem essa característica de, às vezes, zombar daquilo que Deus falou, ou daquilo que alguém falou. Então, ele não acredita. Então, isso daí faz parte também de uma das características do comportamento de Moisés, das fraquezas, né? Vamos lá, então, falar aqui umas fraquezas aqui, que você fleumático. Cadê os fleumáticos? Deixa eu ver, levanta a mãozinha. Levanta a mão, levanta vai a mão. levantar a mão. Dole uma, dole Vai duas, dole levantar. três. Isso. Então, uma das fraquezas, né, do fleumático é que ele é moroso, é devagar, é lento. E, às vezes, muitas decisões importantes que precisam ser, que está ali na mão dele para resolver, ele acaba deixando passar, perde oportunidades, perde o time, né? O colérico tem muita paciência com o fleumático, né? Só que não, né? Não tem nenhuma. Ele também, ele pode ser indolente. Ele também, deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil. Indolente, professora. Eu vou falar assim, uma das características dele também é, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. O colérico, quando você faz a ele uma crítica, ele explode. O fleumático não, ele dá aquele sorrisinho meio sem graça, né? Dá aquela, só que ele interioriza aquilo, né? Ele guarda aquilo e aquela crítica muitas vezes ele não aceita, só que ele aceita na face, ele fala, obrigada, viu? Mas lá dentro ele está assim, não, isso não é certo. E, né? e Deus conhece o coração, sim, né? É. Então, olha lá, parecem quase sempre arrastando o pé, pois se sente ressentido em ser forçado à ação. Ele não gosta de ser forçado. Gente, ele quando gosta alguém de fazer força, o tempo ele dele. fica ressentido. É para Ressentido. fazer agora, mas é agora, é agora. E aí ele se chateia. Calma, Ele é se assim. chateia. Faz o mínimo necessário, pois sua falta de motivação é notória. Não tem iniciativa, não porque não seja capaz, mas porque considera trabalho excessivo. É igual Deus falou, vamos lá, Moisés, vamos libertar esse povo aí que está sofrendo? Senhor, vai dar um trabalhão isso daí. Vai ter que falar com o homem, volta. Se Deus, ainda Deus foi falando, né? Você vai falar, ele vai recusar. Você vai falar, ele não vai deixar. Imagina, então o colérico, ele é assim, Senhor, não tem outra pessoa, não? Tem certeza? Olha aqui para a terra, só tem eu aqui. O fleumático. Fleumático. Ele é capaz de provocar a ira em quem quer incentivá-lo. Para um sanguíneo entusiasmado, o fleumático se mostra indiferente e gélido, é uma pedra de gelo. Para um melancólico pessimista, ele se mostra um enérgico. Ele energiza o melancólico, é interessante, né? E para o colérico cheio de projetos, ele derrama um balde de água fria. Ele ama. Acho que você tem que pensar nisso aí, não vai dar certo isso não. O fleumático ama jogar um balde. Chega o colérico, o sanguíneo. Nossa, vamos fazer esse projeto e tal. E não vai dar certo. Um balde. Tem que planejar, isso aí não vai. É horrível isso. Ele é egoísta, mas com o passar dos tempos aprende a disfarçar seu egoísmo. Perigoso isso. Ele também é obstinado, viu? Ele rejeita mudanças ao seu redor, pois o forçará a sair do lugar e se mexer. Ele é indeciso, não por falta de inteligência, mas por considerar que o seu plano é o mais adequado. Olha só. A sua indecisão se deve também ao fato de que ele não deseja pagar o preço em se envolver em algo que pode dar errado e que exigirá muito dele. Ele é tendente à crítica, viu? O fleumático é um dos temperamentos mais críticos, mas se reserva a fazê-lo publicamente, mas sim em um ambiente fechado. Né? Então, ele não fala para todo mundo, mas às vezes quem está próximo dele, ele vai lá e vai falar uma crítica. As maiores necessidades espirituais do fleumático, aí você que é fleumático, amor, muito amor nesse coração, bondade, docilidade, temperança e fé. Né? Então, isso aí assim, a questão do fleumático, às vezes você não vai conseguir notar esses erros, mas para o fleumático, né, essa indecisão corrói ele por dentro.
Faço, não faço? Não sei, eu compro isso, compro aquilo, faço. Então, essa indecisão toda hora corrói ele por dentro, porque como o fleumático e o melancólico são temperamentos que são mais introspectivos, são mais interiores, né? Aquilo que acontece mais no seu interior, na sua mente, então ele fica ali debatendo, ele, ninguém está vendo, o sanguíneo e o colérico já não. Mas o fleumático, ele fica ali naquela indecisão, Deus manda e não sei. E ele, por ser, né, às vezes quando Deus pede algo para ele quer planejar tudo. E Deus está falando, só faz, meu filho. Só vai e faz. E ele fala, não, mas eu tenho que ver o horário, o dia, a disponibilidade, não sei o quê. E Deus só quer que ele faz, né? Que ele faça. Mas ele vai colocando empecilhos, né? Não dá, esse horário, né? Não vai bater com o meu horário e isso. Então ele tem essa dificuldade. Isso, como em todos os temperamentos, essas dificuldades precisam da ajuda do Espírito Santo. Então você, fleumático, se você tem uma decisão para tomar, se alguém está te pedindo aí, vai se aconselhar, de preferência vai se aconselhar com o colérico, transformado pelo Espírito Santo. Vai se aconselhar com o sanguíneo. Sabe por quê? Às vezes você vai se aconselhar com outro fleumático e ele vai falar assim, vamos esperar um pouquinho. Falou, sei não. Melhor deixar quieto isso aí, eu acho que não vai dar bom. Não vai dar certo mesmo. Mas às vezes você vai se aconselhar também com um colérico que não é transformado pelo Espírito Santo, ele vai te dar a primeira ideia que vem na mente dele, porque o colérico, ele tem que desconfiar da sua primeira ideia que vem à mente, porque ele é impulsivo. Então, às vezes um colérico não transformado, ele vai te dar uma ideia que vai dar tudo errado mesmo. Aí você vai travar mesmo, tá vendo? Olha lá, fui pedir conselho, não deu certo. Então, procure pessoas transformadas. Isso. Amém? E o colérico, cuidado, porque se você está indeciso, ele vai tomar decisão por você. Isso, tá? É bom, tá vendo? Um é o corpo de Cristo, um precisa do outro. Colérico, vai se aconselhar com o fleumático, se prepara. É bom você trabalha seu autodomínio aí, né? Vai. Então vamos que a gente já comeu um tempinho. Então vamos aqui. lá, vamos declarar então. Vamos aí orar. Cadê o fleumático? Vamos lá, põe a mão no coraçãozinho aí, vamos lá. Espírito Santo, transforme meu temperamento e me ajude em minhas fraquezas. Amém. Então vamos para o próximo temperamento último. E último, que é o melancólico. Cadê? Então vamos lá, Abraão. Cadê os melancólicos? Cadê os melancólicos? Aí. 1, 2, 3, isso aí. Então vamos lá para o texto bíblico que está lá em Gênesis 15:1. Depois desses acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abraão, você não precisa ter medo, eu sou o seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Eterno e soberano, de que me serve tuas dádivas, se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abraão prosseguiu: Tu não me deste filho, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com o seu sangue é que será seu herdeiro. Então, fleumático, nós temos aí Abraão e melancólico, perdão. O melancólico, na questão de Abraão, no capítulo 12, esse era o capítulo 15. No capítulo 12, Deus já tinha falado para Abraão as promessas que ele ia cumprir. Mandou ele sair da terra dele e tal. E de repente ele chega para Deus e fala: Deus, o Senhor está me enriquecendo, está me prosperando. O que vai adiantar isso tudo se eu não tenho um herdeiro? Eu não tenho para quem deixar tudo isso. Um simples empregado vai ficar com toda a minha herança. E Deus novamente fala para Abraão: não, você vai ter um filho seu, do seu sangue. Né? Então, uma das características do melancólico é a dificuldade de guardar a promessa de Deus em seu coração. Então, por vezes, ele questiona a Deus, e Deus já falou para ele a promessa, Deus já revelou, mas ele fica insistentemente questionando e fazendo com que Deus tenha que novamente falar: mas eu te escolhi, filho, mas eu já fiz promessa, vai dar tudo certo. Né? E nesse momento entra aí Sara é colérica. Sara falou: primeira resolução que veio na mente dela. Presta atenção, está demorando demais esse filho. Vamos resolver isso aqui. Você deita com a serva, você vai ter um filho dela, ele vai ser o nosso herdeiro. O colérico, ele é assim, ele gosta de criar atalhos às vezes para resolver rápido um problema. E o melancólico, por ele ser às vezes dificuldade, ele tem essa dificuldade de falar não. Ele tem essa dificuldade de também se expor, porque ele não sabe como aquilo vai reagir aos outros. Se impor também. Se impor. Ele cedeu aquilo que Sara falou, né?
que não era projeto de Deus, não era plano de Deus. Então, Abrão, né, foi ali influenciado. Então, uma das fraquezas do melancólico é que ele é muito fácil de ser influenciado. Por essa questão dessas indecisões também, ele também tem essa dificuldade e acaba sofrendo, porque alguém que chega lá com uma opinião, ele vai lá e acata aquela opinião, sem às vezes saber se é da vontade de Deus, se é do querer de Deus. Então, outra passagem é a questão de quando Abrão vai lá com Sara, né, ali perto do Negueb, chega ali na questão do Abimeleque, e ele fala que Sara é a sua irmã. Ele fala que a Sara é a irmã dele, tendo a dificuldade de se impor. Ele fala, poxa, melhor falar que ela é minha irmã, eu não sei o que vai acontecer. Então, às vezes, o melancólico tem ele é dissimulado. Às vezes ele faz uma coisa sem saber que aquilo pode, às vezes, causar um estrago grande. Então, às vezes, uma omissão, né? Ou não falar aquilo que precisa ser falado, ele fica ali, só na retaguarda. Eu não vou falar, eu não vou falar quem eu sou. Vai que eles me matem. Então, o melancólico, ele sempre nessa indecisão, né? Ou às vezes sendo influenciado. E olha só o que aconteceu, né? Aquele povo estava sendo amaldiçoado por uma coisa que Abraão poderia ter evitado. Ele poderia ter falado e confiado que Deus estava com ele, e ele não precisaria criar toda aquela história. Isso, né? E Abraão também, Deus falava para ele várias vezes a promessa dele, você vai ter um filho, olha as estrelas, olha a areia do mar, e você não vai conseguir contar, Deus sempre reafirmando. Mas chegou lá na terra, teve fome na terra, em vez dele confiar em Deus, então o melancólico às vezes tem essa dificuldade de confiar. Não, Deus falou, mas ele fica, os pensamentos do melancólico são tantos, que ele fica, será? Não sei, mas talvez não é para agora. E aí ele foge lá para o Egito, que acontece toda essa tragédia, e depois lá na frente acontece de novo. Porque ele não confiou ainda, né? É difícil. Sim. Então, a questão do melancólico, às vezes, você está lá, né? Tem que tomar uma decisão, ou tem que reagir a uma situação. E às vezes chega lá um colérico. Não, vai lá, vai para frente. Isso, peita ele, faz isso. E aí o melancólico naquela situação, ele vai lá e faz, né? E aí sofre as consequências, porque a opinião dos outros influencia muito ele. Então, ele tem essa facilidade de ser influenciado. Isso, vamos conhecer então as fraquezas aí. E já estamos finalizando, tá bom? Então vamos lá, as fraquezas do melancólico. Ele pode ser egocêntrico ao extremo. Então você que é melancólico aí, cuidado com o egocentrismo. Ou seja, é você, porque ele é tão detalhista, ele é tão perfeccionista, que ele também tem o ego. Não, se não for assim, tem que ser do meu jeito. Sempre ele no centro. Ele é extremamente inclinado à autoanálise. Por isso que sempre está ali pensando. Isso. A questão também, desculpa, Lê, mas a questão de, por exemplo, você vai fazer uma brincadeira. Você vai fazer uma brincadeira com um sanguíneo. Seu cabelo ficou esquisito, hein? Ou, nossa, essa roupa não ficou legal. O sanguíneo vai rir. Mas se você falar isso para um melancólico, aquilo pode chatear ele, pode causar marcas. Mas por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Nossa, não, mas tem alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa. Ele não falou isso do nada. Ele já deve estar pensando isso há algum tempo já. Isso. Então ele fica matutando na mente dele. E às vezes foi só ele bateu o olho e viu que a roupa estava esquisita mesmo. Falou. Tá bom. Não quer dizer que você se veste mal. Aquela roupa estava esquisita. Tá bom? Ele se preocupa excessivamente pela sua condição física. Tudo que atinge o melancólico é de importância capital para ele, tudo mesmo. Ele tende a ser hipocondríaco, né? O colérico tende a ter úlceras, né? O sanguíneo causa úlceras nos outros, e o melancólico ele tende a ser hipocondríaco, né? Muita preocupação, sabe? Sua característica egocêntrica pode lhe arruinar a vida, cuidado. Sua natureza sensível leva-o a se ofender com grande facilidade, tá? Então não leva tudo pro lado pessoal. Vamos dar uma agitada aí. Fala aí pro seu irmão aí. Mesmo que ele não leva tudo pro lado pessoal. Leva Fala o pé aí. da letra aí tudo. Viu? Não é tudo sobre você, né? A música do melancólico é tudo sobre você. Não é tudo sobre você. Um comentário, às vezes, é só um comentário, tá bom? Abstrai, né? Aprende um pouco sanguíneo, evapora esse negócio aí. Não é para você, não, tá bom? É inclinado a ser desconfiado e dadas suposições desfavoráveis. Ele sempre vê o lado negativo, é impressionante. Em casos agudos, desenvolve um complexo de perseguição.
Isso é muito real, né? Então eu sei que é uma luta interna do melancólico. Não, mas tá perseguição isso aqui. Toda vez é comigo, sempre eu. E na verdade não é às vezes só ele, às vezes mas é sempre com ele. Ele pode ser analítico e perfeccionista e tem dificuldade. Por ser analítico e perfeccionista, tende com dificuldade a ser. Oxi. Calma aí, vamos lá. Por ser analítico e perfeccionista, ó, o melancólico já está se ofendendo ali. Ele tende com facilidade a ser pessimista. Era isso que eu queria dizer. Já está falando assim, nossa, errou só no meu. Só no meu que errou. Olha lá, leu todo certinho, mas no meu, chega no meu, fala tudo errado. Se concentra muito mais nos problemas do que na vitória. É verdade ou não é, melancólicos? Sim, é verdade. Um problema para ele pesa muito mais do que o bem conquistado. Poxa, conquistou uma vitória, mas aquele errinho, meu Deus, nem celebra a vitória. Ele acha que o resultado final de um projeto não corresponderá ao esperado. Ele analisa quase tudo com base nas decepções do passado e tende a concluir que irá se decepcionar de novo. Lembra daquela pregação que a Ruth falou, de Ana? Ana, sim, né? Ana. As conexões do melancólico, acho que é mais profunda, hein? Aconteceu, vai acontecer de novo. Se fizer, vai ser de novo. Então, ele sempre está voltando naquilo. Ele faz tempestade num copinho d'água, pois um detalhe se torna para ele algo gigante. Ele espera sempre a perfeição dos outros e se zanga quando não é correspondido nisto. Ele tende a considerar que os outros não estão nos seus elevados padrões de perfeição como seres inferiores de mente, e por isso tende ao desprezo dos seus semelhantes. Essa pessoa, ela é louca. Ela não vê que ela fez isso? Ela não está no meu patamar, ela não consegue. Ela não chegou ao meu nível. Não chegou no meu nível. Ele é muito crítico com os outros, mais ainda consigo mesmo. Escolhe muito no namoro, pois analisa o pretendente por meio dos seus elevados padrões de perfeição. Um esposo casado com uma pessoa melancólica, ele tem que ter um padrão de perfeição. E uma esposa casada com um esposo melancólico, ele tem que atingir aqueles padrões. Ele muda de humor como ninguém, ora feliz, ora deprimidíssimo. Em períodos difíceis fica sombrio e infeliz, o que lhe é muito perigoso. Ele, pelo seu desalento, aparentemente sem razão, causa irritação nos outros, principalmente no colérico. Tudo chora. Nossa, estou tão triste. Apitou aqui, vamos para os últimos aqui, acabou. Ele foge muito da realidade para aliviar do presente. Isso lhe leva a perigos da alma, né? Então ele cria coisas na mente dele, situações, se fosse assim, e ele vai criando diálogos e vai criando coisas na mente, e isso tira ele. Se acontecesse isso. E se eu fizesse isso? Então ele se martiriza. Sim. Ele foge da realidade. Se prende ao passado para aliviar o presente. E também isso é perigoso para a sua alma, viu? O melancólico, a fuga lhe é constante. Tal atitude lhe paralisa toda a vontade. Aí ele paralisa tudo. Fica paralisado com aquilo. Tem forte inclinação a ser vingativo. Dentro de si mesmo, julga muito difícil perdoar a ofensa recebida. Então, o temperamento melancólico, ele é o mais difícil de perdoar o próximo, né? Então, precisa trabalhar, porque, né, Pai Nosso já diz, né? Se você não perdoa, você não será perdoado. Ele pode alimentar um desejo de vingança por muito tempo, mesmo não colocando em prática. Olha só, ele pode destruir um projeto lindo que ele concorde só porque alguém do grupo ou líder o ofendeu alguma vez no passado. Quantas pessoas saem da igreja, não é? É verdade. Quantas pessoas desistem de algo? Estava tudo certo, mas porque uma pessoa o ofendeu, uma pessoa falou uma palavra atravessada, não é para mim, não é. Deus está zangado e ele já desiste daquilo. Isso é tão perigoso, né? Porque Deus tem tantos planos. Ele pode, se não controlado pelo Espírito, o que resulta num dos mais habilidosos e produtivos temperamentos, tenderá a desenvolver um comportamento neurótico, desanimado, que nem se diverte e nem é tolerado pelos outros. É o melancólico. Então, muito cuidado aí das necessidades aí básicas aí espirituais do melancólico: amor, alegria, paz, bondade, fé e autocontrole. E olha que foi falado mais ao melancólico. Nossa, falou mais itens do melancólico. Eu tô vendo gente voltando esse vídeo e contando. Eu vou contar. A ordem do fleumático foi 20. Do 43 do melancólico. Ai, vamos orar? Vamos orar lá, né? Lá. Melancólico. Vamos lá? Espírito Santo, transforme meu temperamento e me ajude em minhas fraquezas. Amém? Amém. Então, irmãos, é isso.
Essas foram aí as fraquezas. Você tem muitas fraquezas, eu tenho também. Mas nem tudo está perdido, porque, irmão, servimos a um Deus que nos fez assim, para a gente realmente aprender um com o outro, afiar aí um com o outro e cumprir, irmãos. Não deixa os projetos de Deus morrer na sua mão por causa de uma falha. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando a nossa falha fica muito grande, aí sim é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu lembro que a Ruth no começo, foi uns meses atrás, estou com um projeto, mas não estou me sentindo incapaz. Ela veio falar com uma sanguínea. Eu falei, Ruth, se você não está se sentindo capaz, é aí que Deus vai fazer mesmo. Porque se você se sentir capaz, então foi porque você é capaz. E é assim com todos nós. Se nós fazemos algo, eu fiz porque eu sou bom, eu fiz porque Deus me deu essa habilidade. Não, você fez porque Ele colocou isso em você, porque é o poder dele se aperfeiçoando. Senão a glória fica conosco, não é mesmo? Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, se você, às vezes, você fala, poxa, eu não consegui guardar tudo na minha mente, reveja, né? Vai lá, fala, Senhor, deixa eu ver qual dos itens que foi falado que eu preciso melhorar. E deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa Ele revelar. A hora que você, às vezes, falhar, e o Espírito Santo fala, é aí, ó, é nesse ponto que eu quero que você seja transformado para a minha glória e para o meu louvor. Amém? Amém. E quinta-feira que vem, se Deus permitir, aí vamos terminar aí essa série. Você que está em casa aí, assiste, né? Você que está aqui também, que às vezes ficou com as crianças ou não perdeu alguns dias, volta lá no YouTube. Já mandei, vou mandar o link hoje de novo no grupo da igreja para você ver os dois, hoje o terceiro dia, para você aí estar alinhado, saber qual que é o seu temperamento, se conhecer, e aí isso é uma benção aí, né? Para a glória de Deus. Amém. Amém? Dá uma salva de palmas então para Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. É interessante quando a gente vai conhecendo os irmãos, assim, se encaixando nessas conversas, né? Aí, de repente, você fala assim, lembrei daquela situação, poxa, né? A pessoa agiu assim porque ela é assim, né? E tão gostoso que Deus vai também falando conosco naquilo que a gente também já fez para alguém, né? É muito bom. Porque aí o Espírito Santo traz luz na onde às vezes a gente achou que, não, eu sou o tal, né? Comigo não acontece isso. Acontece. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas, mas graças a Deus que temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda, nos capacita. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por cada vida que está aqui nesta noite, Pai. Também aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor conhece os seus motivos, ó Pai. Mas nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Cremos, ó Deus, que através do Teu Espírito nós podemos todas as coisas. A Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. E nós, ó Deus, temos o Teu Espírito em nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá realmente, Pai, o ânimo, ó Pai, para continuar, ó Deus, obedecendo aquilo que o Senhor tem falado. Ó Deus, que nós possamos refletir sobre tudo o que o Senhor falou nesta noite. Que seja um momento, Pai, que nós possamos, ó Deus, estar a sós contigo e, ó Pai, analisarmos aquilo que o Senhor tem também nos ensinado, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, falado aos nossos corações, para que nós possamos ter uma vida que agrade a Ti, que realmente seja o reflexo, Pai, de quem Tu és, ó Deus, na singeleza, no amor, no fruto do Teu Espírito em nós, ó Pai. É isso que nós desejamos, ó Pai querido, que o Teu fruto que está dentro de nós seja cada vez mais, ó Deus, visível, ó Deus, do que as obras da carne, mas o Teu fruto em nós, ó Pai, a Tua vida em nós. Em nome de Jesus, ajuda cada um, ó Pai, a realmente estar, ó Deus, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Tirando toda a dureza do nosso coração. Ó Deus amado, que o Senhor esteja, Pai, nos capacitando sempre, todos os dias, Espírito Santo, para que nós possamos ser reflexo da Tua glória. Em nome de Jesus, abençoa também cada um que está aqui, com as suas famílias, guardando, livrando, todo esse final de semana, abençoando se há algum pedido, alguma necessidade agora sendo colocada diante de Ti, que o Senhor possa estar ouvindo esse clamor, essa oração. Nós concordamos agora, em nome de Jesus, ó Pai, queremos Te agradecer por esta noite. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus.